ओहो हो सरदार सर, मैं देखो क्या हाल हो रहे, बहुत भयंकर आई है यार। दिन में रात बढ़ गया। Imagine por um momento, é plena tarde, o sol ainda brilha, e de repente o céu fica completamente negro. E então ele chega, uma tempestade de vento tão violenta que arranca árvores centenárias, despedaça vidraças de edifícios inteiros e não dá chance de sobrevivência. Foi exatamente isso que aconteceu em Kolkata, e a milhares de quilômetros de distância, em Amirpur, no Uttar Pradesh, outra tragédia se escrevia nas sombras da madrugada. Na tarde de sexta-feira, quando os moradores de Kolkata começavam seu dia normal, ninguém imaginava que poucas horas depois a cidade estaria completamente dominada por uma tempestade brutal. Era o Kal Baishakhi, o famoso Noroester, de Bengal, mas desta vez com uma força que poucos tinham visto. O Departamento Meteorológico da Índia confirmou depois que a umidade do Golfo de Bengala colidiu com os ventos secos e frios vindos do Planalto de Chota Nagpur, dando origem a uma tempestade de proporções devastadoras. A velocidade dos ventos foi medida em 88 km por hora. Nenhum edifício estava seguro, nenhuma pessoa estava a salvo. Quando essa tempestade entrou no coração de Kolkata, a fachada de vidro do famoso South City Mall se partiu em pedaços em questão de segundos. Uma chuva de cacos de vidro despencou sobre a calçada. Por misericórdia divina, ninguém estava parado embaixo naquele exato momento. Perto do histórico cinema Menoca, uma enorme figueira centenária, que talvez tivesse sobrevivido por mais de 100 anos, não resistiu à fúria da tempestade e caiu sobre a via pública. O aeroporto internacional Netaji Subhas Chandra Bose precisou ser fechado. Voos foram desviados para Bhubaneswar e Ranchi. Os trens da divisão Sealdah ficaram paralisados por horas porque árvores derrubadas caíram sobre os cabos elétricos aéreos. Nem mesmo o metrô de Kolkata escapou. Detritos caíram sobre as linhas elevadas e os serviços tiveram que ser reduzidos para garantir a segurança dos passageiros. Mas o custo humano foi o mais pesado de suportar. 7 pessoas perderam suas vidas. Muitas mortes aconteceram porque fios de alta tensão rompidos caíram em ruas alagadas, e quem estava andando nessa água não teve chance de escapar. Em Hooghly e South 24 Parganas, casas de barro desabaram. Agricultores que estavam em campos abertos foram atingidos por raios. O governo estadual anunciou uma ajuda emergencial de 4 lakh de rúpias para os familiares de cada vítima. O sistema de drenagem antigo da cidade, que já necessitava urgentemente de modernização, colapsou completamente diante dessa tempestade. Em Esplanade, Salt Lake, Jadavepur, Baligunge, bairros inteiros ficaram com até 60 centímetros de água nas ruas. Mais de 100 árvores foram arrancadas, esmagando carros e bloqueando completamente as vias de acesso. As equipes do NDRF, SDRF e da prefeitura trabalharam a noite toda para limpar as ruas e drenar a água dos bairros mais afetados. Os meteorologistas alertam que isso não foi apenas uma tempestade, foi um sinal alarmante de uma tendência perigosa. À medida que a temperatura global sobe e as águas do Golfo de Bengala ficam cada vez mais quentes, a intensidade dessas tempestades Kal Baishakhi vai aumentando. A selva de concreto de Kolkata, que substituiu áreas verdes naturais e lagos, se tornou uma ilha de calor urbana, tornando essas tempestades ainda mais devastadoras. Mas a segunda metade dessa noite estava escrevendo sua própria história em Amirpur, no Uttar Pradesh, e essa história era ainda mais dolorosa. Por volta das 2 horas da manhã, perto do canteiro de obras de uma ponte em construção sobre o rio Betwa, o céu descarregou toda a sua fúria. Ventos de 122 km por hora, isso entra na categoria de furacão. Os trabalhadores do projeto em Kandarmore, alguns dormindo, outros terminando o turno da noite, pensaram em se abrigar embaixo das estruturas de concreto para escapar da chuva torrencial.
Foi o pior erro que poderiam ter cometido. Han Sing, um trabalhador sobrevivente, relatou com a voz embargada: ouvimos um estrondo ensurdecedor que sufocou completamente o trovão. O andaime começou a balançar violentamente, e então aquela laje enorme de concreto veio direto para baixo. Os que estavam embaixo não tiveram nem um segundo para correr. Moradores das aldeias próximas foram os primeiros a chegar ao local, armados apenas com lanternas e cordas, e começaram a retirar sobreviventes do emaranhado de ferros retorcidos e concreto partido. 6 trabalhadores morreram. 4 ficaram gravemente feridos. O governador do Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, anunciou imediatamente que as famílias das vítimas do colapso da ponte receberão 5 lakh de rúpias. Para as vítimas das outras tempestades no estado, a ajuda é de 4 lakh de rúpias. Uma comissão de alto nível foi criada com engenheiros do Departamento de Obras Públicas e especialistas do IIT para investigar se houve falha estrutural, uso de materiais abaixo do padrão ou negligência com os avisos meteorológicos. Esses não são apenas 2 acidentes isolados. São um aviso devastador, de que quando a natureza decide mostrar sua força, nem os edifícios mais altos, nem o dinheiro, nem as estruturas recém-construídas conseguem proteger ninguém. O que pode salvar vidas é apenas uma coisa: preparação antecipada e respeito pelos alertas que são emitidos. Porque essa escuridão vai voltar. E da próxima vez, a árvore que cair, a ponte que colapsar, o vidro que se partir, poderá fazer parte da história de alguém que você conhece.